Então, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, professor Mário. Boa noite, professor Ronaldo. Muito obrigado aqui pela presença de vocês. Em especial aqui as minhas orientandas, a Fernanda, a Giovana. Muito obrigado pela dedicação que vocês tiveram aí no trabalho, sempre nos nossos encontros, nas nossas orientações. Então, muito obrigado aí pela a receptividade também, já que para vocês aí eu fui um professor novato que assumi essa orientação também aí já no caminho. Bom, então, mais uma vez, abro a palavra aí para o professor Mário, professor Ronaldo, fazer os seus cumprimentos. Boa noite, professores, André, Ronaldo, prazer, uma satisfação estar aqui dividindo a banca com ilustres professores. Boa noite, Fernanda, Giovana, tá bom? Boa apresentação para vocês e me reservo depois ao final para que eu possa fazer minhas considerações, tá bom? Tudo bem. Boa noite, colegas, André, Mário, boa noite, Fernanda, Giovana, boa apresentação. Então, Fernanda e Giovana, a partir desse momento vocês têm até 20 minutos para fazerem as suas considerações. Ao final, depois da deliberação, dos questionamentos, eu volto a palavra para vocês. Fiquem à vontade. Boa noite a todos, mais uma vez. Antes de iniciarmos a nossa apresentação, gostaríamos de cumprimentar os prezados professores presentes na nossa banca de hoje, nossos convidados Mário e o Ronaldo. Cumprimento também o nosso professor e orientador André, que foi essencial no desenvolvimento do nosso artigo. Cumprimento também a minha amiga e companheira Fernanda, que sem ela não estaríamos apresentando aqui hoje. O nosso artigo, ele tem como tema o sistema prisional brasileiro e como título a omissão estatal frente à violação de direitos e garantias individuais no sistema prisional brasileiro. Nós escolhemos abordar esse tema diante da ineficácia e do despreparo do Estado no tocante aos direitos e garantias individuais dos apenados, que, devido às suas omissões e não garantir tais direitos, está ocorrendo muitas violações essas até mesmo em direitos básicos que são assegurados pela Constituição Federal e pela LEP. Nós acreditamos na importância da nossa pesquisa para a comunidade acadêmica diante da apresentação da omissão do Estado, que é o detentor dos nossos bens jurídicos, o detentor do poder de tutela, que está sendo omisso, principalmente da classe que nós vamos falar aqui hoje, que são os apenados. E queremos também mostrar as possíveis alternativas para que diminua os problemas. E não acreditemos que a solução é criar estabelecimentos prisionais, como a maioria pensa que é. Nós acreditamos na eficácia das normas que já existem, como nós iremos discorrer no decorrer do artigo, da apresentação. Antes de iniciarmos o tema propriamente dito, é importante fazer uma breve síntese histórica do direito penal e também das penas. Antes de existirem as penas privativas de liberdade, não existia o poder judiciário e não existiam presídios propriamente ditos. Os conflitos eram resolvidos na base de violências físicas, de violências psicológicas, ou seja, tinha um caráter de vingança. Neste período, existiam 4 tipos de vingança. A vingança privada, que consistia em revidar a agressão sofrida. Não havia nenhuma proporcionalidade, as pessoas sofriam muitas violências físicas, psicológicas, e durante também esse período da vingança privada, surgiu o princípio de Talião, que trazia a expressão muito conhecida, olho por olho, dente por dente, que traduzia essencialmente que deveria ter proporcionalidade entre um crime que foi praticado e uma sanção que seria aplicada. Após esse período da vingança privada, surgiu a vingança divina, que consistia o poder de resolução dos conflitos para os sacerdotes, porque nessa época a religião tinha muita influência na vida das pessoas, não só na vida, mas também no direito penal. Após esse período, surgiu a vingança pública, que caberiam a decisão dos conflitos existentes naquela sociedade aos chefes de Estado.
nesse período começou a surgir a ideia de prisão, de privar um indivíduo e não de praticar violências contra ele de forma desproporcional como acontecia. Após isso, tem a vingança humanitária, ou também conhecida também como período humanitário, que foi um grande marco para o direito penal e consagrou a existência de muitos direitos esses que nós vamos tratar hoje. Os pensadores defendiam severamente a ideia de garantir direitos e não de ter violência. Diante de tantos direitos que foram consagrados, infelizmente, muitas pessoas perderam suas vidas para que isso acontecesse. E hoje, o Estado, infelizmente, não vem conseguindo garantir esses direitos aos nossos apenados, que foram tão difíceis de ser conseguidos. Após isso, um grande marco histórico, claro que teve muitas outras evoluções. Começou a surgir a ideia das penas, começou a criar e a modificar, claro. Criou-se as penas privativas de liberdade, que hoje rege o nosso sistema prisional, que o objetivo dela é privar o indivíduo da sociedade, aquele que cometeu um crime, de forma a promover a ressocialização e depois reintegrá-lo à sociedade. Fernanda? Bom, cumprimento, né, a todos, faço das palavras da minha parceira Giovana. E assim, continuando, né, dando sequência, eu vou falar sobre a consequência da omissão estatal frente à violação dos direitos. Eu acho que está dando eco aí, né, para todo mundo, ou só está retornando para mim, só para... Pode continuar. Pode continuar? Então tá bom. Bom, a gente já sabe que as consequências, né, da omissão estatal dentro da sociedade como um todo, elas vão refletir, né, tanto na saúde como na educação, segurança pública. Mas o foco hoje que a gente vem falar é como essa omissão ela vai refletir, né, dentro das pessoas que têm o ente estatal, como aquele que vai garantir, né, a segurança à vida com relação aos reclusos, né, as pessoas que se encontram nos estabelecimentos prisionais. E atualmente a gente vê que há um descaso com relação a essa população carcerária, né, que não vem sendo cumprido aquilo que está estabelecido no primeiro artigo da LEP, e assim também como que está estabelecido, né, na nossa Constituição Federal, que é a integridade, né, a integridade moral, o respeito à integridade moral do apenado, e a LEP diz que a função da pena, a função da pena que nós temos de reclusão é a harmônica integração social do condenado e do internado, né, posterior aí ao cumprimento da pena. E a gente tem essa omissão, ela impacta diretamente na função social da pena, que é a ressocialização. Dentro de um ambiente humilhante, degradante, né, das penitenciárias, estabelecimentos prisionais, a gente não tem como cumprir, como ter uma efetivação mesmo dessas normas, né? Não há essa possibilidade, né? A gente vem aqui destacar como uma das violações de direitos, por exemplo, uma das consequências, o fato que a gente tem aí 37% da nossa população carcerária que trata-se de presos provisórios, presos que ainda não tiveram nem mesmo ali na presença, né, de um juiz de direito, não tiveram ali audiências para tratar sobre o delito cometido, e que muitos aí, que já até mesmo cumpriram a pena e que não tiveram não tiveram uma sentença, né, para declarar a culpabilidade do delito cometido. Então, todos esses problemas, né, eles se agravam ainda mais, por exemplo, com a superlotação, que também é presente, né, nos nossos estabelecimentos. Nós temos aí 60%, nós estamos aí com 60% acima da nossa capacidade de população carcerária, e isso tudo
ele vem maximizar os problemas, né? Os problemas a prestar uma saúde, um atendimento à saúde digno, os ambientes dentro das celas, né? Nós sabemos aí que as celas são superlotadas, que realmente não condiz com aquilo que está estabelecido como direito dos apenados, né? Como assistência à saúde, e, enfim, a própria remissão da pena, todos os programas, né, que condiz com a remissão da pena, trabalho e educação dentro dos estabelecimentos, eles não estão sendo cumpridos, né? Tudo isso vem sendo omisso, né, vem sendo negligenciado pelo nosso Estado. Aproveitando a fala da Fernanda em relação à superlotação, é um problema que existe não é de hoje. A cada dia que passa, se intensifica cada vez mais. E torna claro e evidente que é necessário a efetivação das normas que hoje existentes. Como eu disse anteriormente, o que rege o sistema prisional no tocante aos apenados, que garante seus direitos e garantias, é a Constituição Federal e a LEP, que é necessária que efetive ela para que os nossos presos comecem a ter os direitos assegurados. A superlotação influencia muito, ainda mais agora, diante dessa situação de calamidade pública mundialmente, se intensificou muito a vida dos nossos detentos, porque a Covid-19 está proliferando os vírus de uma forma muito intensa dentro dos presídios. Não há espaçamento entre eles. Uma cela que tem uma capacidade, por exemplo, para 5 detentos, hoje tem o triplo da capacidade. Não há condições de higiene, e não é só por causa da Covid, isso sempre existiu, mas se intensificou ainda mais agora. Esse fato é tão triste e lamentável que o Brasil foi denunciado perante a ONU este ano e perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque ele não tinha condições de proteger os direitos básicos dos detentos. Ele não fazia nada, ele era omisso em proteger a vida dessas pessoas. Tanto é que a morte lá dentro se tornou um cenário muito difícil, porque a proliferação do vírus é muito rápido e a morte nem se fala. O sistema prisional tem vários problemas. O Estado é omisso em diversos aspectos, mas um dos principais aspectos são esses, que torna claro que o Estado não está garantindo os direitos que foram tão difíceis de ser conseguidos. Os presos, eles são submetidos a uma situação, um ambiente hostil, com violências físicas e psicológicas diariamente. Eles são expostos de forma vexatória, não tem condições favoráveis para eles dentro lá, as condições são desumanas. E isso, basta só colocar em prática o que já existe, que é as normas existentes, a Constituição Federal, a LEP, são leis excepcionalmente boas, mas infelizmente o Estado, que é omisso, ele não coloca isso em prática, ele não garante esses direitos aos nossos apenados. E em razão disso, o que acontece? Só mais problemas, só mais consequências, dá margem à reincidência, a criminalidade, aumenta o potencial. Então, nós acreditamos que uma das soluções é essa. Tem que pôr em prática as leis que existem. Assim, os detentos vão ter os direitos assegurados a eles de forma humana. Porque se a função da pena, o objetivo da pena privativa de liberdade é promover a ressocialização, como que eles vão promover a ressocialização dos apenados dessa maneira? Não tem como. É necessário garantir direitos. Aquela história e aquele ditado que todo mundo fala que porque a pessoa praticou um crime deve ser submetido a uma situação degradante, a um ambiente hostil, não é assim. Violência só gera violência. Então, por isso que nós insistimos muito que é necessário efetivar as normas que já existem, a exemplo, a Constituição Federal e a Lei de Execução Penal. Bom, para concluir, né,
Dessa forma, a gente entende que é urgente que se faça necessário que seja abrangente a conversa sobre o tema, né, que é pertinente, até porque se há aí uma certa ignorância por parte da sociedade em entender que mesmo os reclusos, eles são pessoas de direito, né? Eles são pessoas que precisam ter os seus direitos resguardados, aqueles que já estão estabelecidos nas normas, né? A gente entende aí que, quando a gente fala em Estado, a gente precisa de ações tanto do poder judiciário, tanto do poder legislativo e do executivo, né? Resguardando aquilo que já está estabelecido, através de políticas públicas, seja de planejamento, da gestão dos fundos, para que haja investimento, não só, lógico, né, em prisões, mas que no social do recluso. A gente sabe que existe um preconceito por parte da sociedade de aceitar as pessoas que têm em seu histórico delitos cometidos. Então, que haja, né, um certo impulso por parte do Estado em trazer essas pessoas para o ambiente de trabalho, seja através de parceria com empresas, seja através da educação dentro e fora, né, para que haja oportunidade e para que haja garantia de que essas pessoas elas não venham reincidir no mundo do crime. Bom, é isso. A gente está aqui disponível para ouvir, né, as considerações dos professores. Agradecemos pelo tempo disponível, pela disponibilidade, e encerramos a nossa apresentação por aqui. Fernanda, Giovana, parabéns aí pela apresentação de vocês. Foi de fato um prazer ouvi-las, até porque esse é um tema aí que eu concordo plenamente com o que vocês disseram sobre o aspecto de que o Estado perde a oportunidade de produzir. O Estado perde a oportunidade de recuperar pessoas simplesmente porque não se aplica a lei. O Brasil talvez seja um dos únicos países do planeta onde existem leis que pegam e existem leis que não pegam. Existe uma lei que não é cumprida. Isso é totalmente incompreensível num país tão legalista quanto o nosso, né? Por mais que uma pessoa, eu sempre digo isso, por mais que uma pessoa possa ferir o direito de outras, o direito dela mesma ela nunca perde. Alguns direitos são irrenunciáveis, né? E não podem ser dessas pessoas retirados. E eu simplesmente vejo que o estado de Minas Gerais é um estado precursor, até porque foi o primeiro estado a ter ali uma penitenciária em parceria público-privada, uma penitenciária em que nunca aconteceu uma fuga, para vocês terem uma ideia, uma penitenciária onde os presos trabalham, estudam, e o índice de reincidência é um índice muito menor, né? Em que pese isso não aconteça, nós vemos também outras alternativas, como, por exemplo, as audiências de custódia, que a finalidade é não mandar para a cadeia preventivamente ou não manter custodiado aquele que não precisa ser custodiado antes de uma sentença condenatória. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, um trabalho muito bem pesquisado, né? Vocês falam com muita tranquilidade, porque de fato conhecem o tema e se aprofundaram no tema. Então, parabéns. Abro aqui a palavra ao professor Ronaldo para que faça suas considerações. Ronaldo, está desligado o microfone. Segunda vez, né? Parabéns, Fernanda, parabéns, Giovana, pelo tema. Eu endosso as palavras do professor André, né? Nós estamos vivendo um momento em que a sociedade ela tá muito dividida e bandido não tem que ter direito nenhum, e nós estamos vendo alguns discursos aí que não condizem com o que é prescrito na nossa Constituição Federal e na nossa legislação. Parabéns também por abordar a questão da Covid, né? Uma questão que realmente preocupa. Se vocês me permitem dizer, eu estava hoje, inclusive, com a promotora de justiça, e a penitenciária aqui de Turama, a previsão é que ela se inicie agora em junho do ano que vem, né? Já sabendo que a capacidade é para 150 presos, mas caberá 300, o dobro, né? Então, o próprio Estado sabe, né, da irregularidade, né, do abuso cometido aí. Só pegando um gancho no que o professor falou, eu gostaria de saber se vocês são a favor das parcerias público-privadas aí, em se tratando de presídios no nosso país. Se o Estado deveria, né,
ou não, relegar esse tipo de atividade para o setor privado? Bom, se a Giovana me permite, né? Eu trabalho numa empresa que faz parcerias para jovens aprendizes, né? Que eu acho muito interessante. Aí, vou fazer a ligação aqui. Por que não empregar também? Por que não ter o mesmo tipo de projeto, né? Já que a gente emprega jovens, porque precisa ter uma experiência para a vida, um tanto mais velho, porque existe o preconceito contra aquelas pessoas mais novas que não têm, né, experiência no trabalho. Por que não fazer o mesmo tipo de parceria com as pessoas com os ex-presidiários, com reclusos, né? A gente sabe que, lógico, precisa se ter um estudo, mas a gente tem aí pessoas que são presas e às vezes, o crime cometido de insignificância, mas que a gente sabe que a desigualdade social no Brasil é muito grande. E por que não, né, a gente não fazer esse tipo de parceria, incentivar as empresas, buscar dar algum tipo de incentivo para ela, desde que ela empregue alguns reclusos, né, lógico, estabelecido dentro de um histórico, desse preso dentro da cadeia, dentro de oferecimento também de ensino, ensino técnico para esse recluso. Eu acho sim que é interessante, seria interessante essa parceria do Estado aí com o ambiente privado. Nós também defendemos, não só porque o professor perguntou, mas nós defendemos isso como uma política pública, porque hoje os presos, eles sofrem muito preconceito. Ao sair da cadeia, ninguém quer empregá-los. Então, eu e a Fernanda, nós conversamos na hora de propor uma alternativa para o problema existente, que seria isso, fazer parcerias com empresas públicas e privadas, para fomentar o desejo dele de sair do crime. Porque às vezes sai, não tem oportunidade aqui fora, o que acontece? Eles vão voltar para a criminalidade. Eu acredito, talvez seja até um pensamento leigo meu, mas eu acredito que se fizesse as parcerias, diminui a taxa de criminalidade. Satisfeito, professor. Professor Mário. Giovana, Fernanda, parabéns. É muito bom quando a gente vê o aluno com muita propriedade, né, de desenvolver o tema trabalhado. E, assim, algumas observações, quero apenas reiterar as observações apresentadas pelo professor André, pelo professor Ronaldo. Hoje nós temos, eu sempre costumo falar que é uma mania social, onde se dizer que o preso está ali e eu, como cidadão, eu não... Para que o meu imposto tem que manter o preso ali? Ele que tem que trabalhar, o Estado que tem que tomar conta dele. O senso comum, a gente nota muito isso na sociedade. E a gente sabe que isso não é o correto, não, isso não é o que prescreve a lei. Nós temos uma Constituição cidadã, vamos dizer assim, eu sempre costumo dizer que uma das melhores constituições que nós podemos analisar em relação mundial. Nós temos uma LEP, uma Lei de Execução Penal, também que não é efetiva, que não é aplicada efetivamente no nosso país. Como diz o professor André, nós temos leis que pegam e leis que não pegam. E no país, o nosso país, quando se trata do sistema prisional, são aquelas que não pegam. E o Estado, às vezes, ele alega a falta de recursos, e esta alegação da falta de recursos para violar direito, principalmente no caso que nós estamos tratando, o direito dos presos, né? Mais uma vez, só quero reiterar os parabéns pela pesquisa, tá bom? E notamos e sabemos que vocês realmente escreveram, né, e desenvolvem isso com muita maestria, tá bom? Parabéns pelo TCC, parabéns pela formatura também. Obrigada. Giovana, Fernanda, estou aqui agora deliberando com os professores, professor Mário, professor Ronaldo, para que nós possamos aí atribuir a sua nota, né? É indiscutível a importância do tema, é indiscutível a relação que existe em razão do fato e da sociedade. Essas pessoas que criticam e que pregam a desumanização das prisões é porque não tem lá um pai, é porque não tem lá uma mãe, um irmão e um filho lá dentro. Porque senão pregaria a garantia desses direitos. Então, são fatos e é importante, né? A única certeza que nós temos no Brasil é que o preso sairá de lá.
até porque não temos prisões perpétuas no Brasil, né? Então, a banca delibera aí com relação à sua apresentação, à sua pesquisa e o seu trabalho, também aprovando vocês sem ressalvas com a nota 10, tá? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela apresentação, muito sucesso para vocês, né? E como diz o professor, muito bem, professor Ronaldo, parabéns aí pela formatura. Conseguiram, completaram aí essa etapa com louvor. Parabéns. Nós agradecemos imensamente pelo 10, por tantos elogios e principalmente pela presença de todos vocês. Foi uma honra ter o Mário, o Ronaldo, que acompanhou durante todo o período acadêmico, o André, que nós conhecemos esse ano, que só de conhecer assim de imediato a gente já tem certeza do quanto é uma pessoa excepcional. Eu acredito que profissionalmente tenho certeza e pessoalmente também tenho muita certeza que é isso. Muito obrigado pelas palavras, mais uma vez parabéns, e aí nós vamos dando sequência para outra banca, viu? Fiquem com Deus e muito sucesso. Só mais uma coisinha, Obrigada. se vocês permitirem, a gente tirar só uma fotinha da tela aqui, que eu vou tirar coisa de segundos, porque o momento merece. Foi. Obrigada. Depois você manda para nós, então. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.